João, um dos discípulos de Jesus, no contato com o Filho de Deus e após a sua ressurreição, demonstra como que o Espírito Santo pode transformar um ser humano, uma vida que tinha ambições erradas, que queria aplicar a sua própria justiça. Algumas experiências nós temos da sua presença junto com Jesus, mas que agora, no final do século I, se torna responsável por nos trazer a revelação. E essa revelação gradativa que vem fortalecer o nosso coração, que vai nos trazer informações, força e poder, não é apenas conhecimento. E ele então escreve esta carta para fortalecer os irmãos daquela época. No final do século, o cristianismo estava enfrentando uma corrente filosófica chamada gnosticismo. Esqueçam a palavra, mas o que isso quer dizer? Que o ser humano pode alcançar um bem-estar, pode se tornar perfeito, pode ter um relacionamento com Deus através do conhecimento, através da filosofia. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar no conhecimento humano, talvez você vai conseguir ter uma tranquilidade, você vai conseguir enfrentar com mais serenidade a morte. E o gnosticismo tinha duas correntes. Uma corrente que dizia assim: olha, você faz o que você quiser com a tua vida. Aproveite a vida. Porque o corpo, ele é mau. Então você não precisa se preocupar o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai usar de droga, o que você vai se prostituir, porque o corpo, o importante é que você foque na alma. Essa era uma corrente. A outra, contrária, dizia assim: você tem que pegar o teu corpo e massacrá-lo. Então, você não pode comer, se precisar pegar um chicote para você fazer feridas no teu corpo, para enfrentar o pecado. Então, duas coisas opostas, né? Uma que fala que você faz o que você quiser com a tua vida, e a outra você tem que ser uma pessoa que se esforce, que se sacrifique, que se automutile, que não durma, que não coma e por aí adiante. Então ele precisou escrever essa carta para dizer que Jesus, ele era homem completo. Era um ser humano como eu e você, com exceção do nascimento e do pecado. Então ele escreveu essa carta para dizer: olha, Jesus veio em carne, veio como ser humano. Por isso que nós temos um intercessor, por isso que nós temos alguém que se identifica conosco perfeitamente, alguém que nos substitui acima de tudo, porque ele nos substituiu ali na cruz. Então essa carta é uma carta extremamente esclarecedora para aquela época. Talvez para nós hoje a gente não valorize tudo isso. Mas o que é importante é que nesta manhã Deus está nos colocando diante de uma realidade muito antiga. Não se deve amar o mundo. Vamos ler? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, suplicamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós sejamos fortalecidos para viver esta existência aqui na Terra. Cada dia que a nossa vida seja mais aperfeiçoada e compatível com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a carne, venceu o mundo, venceu o inimigo. E nós sabemos que Ele morreu para que nós fôssemos vitoriosos, para que fôssemos libertos da separação, que a Bíblia chama de morte espiritual. Te louvamos, Senhor, te agradecemos porque podemos pensar em viver uma vida com vitória,
no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. É interessante que ele faz algumas considerações, como nós vimos no domingo passado, e que salienta que a vida cristã é uma vida vitoriosa. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque seus pecados foram perdoados. E coloca como principal base da nossa vida a certeza do perdão. Então não existe nada mais importante para um ser humano do que ter a certeza do perdão. Porque nós sabemos que fazemos tantas coisas erradas. Somos pecadores. Como é que alguém pode ter certeza do perdão? Mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer que nós vivamos. Mas se pecarmos, nós confessamos os nossos pecados, né? Se nós pecarmos, nós temos a certeza que o Espírito Santo faz com que a gente possa viver. Então, o primeiro aspecto importante, a primeira base importante é o perdão. O perdão nos faz vitoriosos, o texto fala isso. E depois ele diz assim, que o suporte é permanecer na palavra de Deus. Então, como é que foi essa semana de contato com a palavra de Deus? Isso é uma questão que o Espírito Santo faz para mim e para você. Como é que você permaneceu na palavra? Ou foram as emoções que gerenciaram a sua vida, né? Ou foi a palavra que determinou como que nós deveríamos viver? Palavra. Então, certeza do perdão. Isso nos faz vitoriosos. E essa vitória, ela é vivenciada, ela é experimentada todos os dias através da palavra. Agora ele nos coloca a situação real. Nós vivemos num mundo, né? E nesse mundo que Deus, quando a Bíblia fala, quando a palavra fala do mundo, fala que Deus amou o mundo. Aqui o mundo está dizendo o quê? As pessoas. De tal forma que deu seu Filho unigênito, né? Mas também ela fala da realidade, dos princípios que gerenciam 7 bilhões de pessoas que vivem no nosso mundo atual. Chama a nossa atenção para o materialismo. E que nós, podemos dizer, esse materialismo é extremamente perverso, não é? Manda que eu e você estejamos vendo como vivemos. Salomão, por exemplo, ele escreveu: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa do meu esforço. Contudo, avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol, com a finalidade de exaltar a minha vida. Se o que nós fazemos realmente é para a glória de Deus, vai ser proveitoso. Se você participa do sofrimento de alguém, se você socorre alguém para a glória de Deus, vai ser bom. Agora, se você faz por interesse, se você faz porque você quer ser admirado, valorizado, reconhecido, já perdeu totalmente o valor. Então, ele fala que nós não devemos amar o mundo. E onde começou essa questão de amar o mundo? Onde começou? No Jardim do Éden, né? Então, no Jardim do Éden, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todos os frutos do jardim, com exceção daquela que Deus proibiu. Então, aqui nós ficamos já bem alerta. Como é que começou o problema? O inimigo, o diabo. Adão e Eva estavam lá e o inimigo conseguiu colocar esta palavra para o casal:
Foi isso mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Então, nós todos estamos aqui, de vez em quando, de vez em sempre, o que acontece? Existem sugestões para nós, opções que são sopradas pelo inimigo, porque o mundo em que nós vivemos, ele está dominado por esse inimigo, e faz com que a gente tenha que refletir, tenha que tomar uma decisão. E o que o inimigo diz? Faça o que você quer com a sua vida. Durma quanto você quiser, use droga quanto você quiser, coma quanto você quiser, faça tudo o que você tem vontade. Veja o que você quer ver. Às vezes nós encontramos pessoas, cristãs mesmo, e dizem assim, não, eu posso assistir qualquer filme, qualquer programa, não me atinge. Né? Então, isso é o que é colocado como sendo opção para nós. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então existe uma sede dentro de nós de conhecimento, gnosticismo. Essa sede de conhecimento faz com que a gente queira entrar em contato com certas situações extremamente perigosas, porque nós queremos conhecer. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, novamente o conhecimento, tomou do fruto e comeu. Bom, o que nós temos que perceber? Quando João vai falar sobre essa questão, ele fala cobiça. O que é cobiça? Desejo desordenado, desejo desobediente, desejo pecaminoso. Então ele diz assim, a cobiça dos olhos. Mas antes ele fala a cobiça da carne. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então fica bem didático, não fica? Fica bem divididinho, não fica? Então o que nós enfrentamos? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Fácil de gravar? Quando Eva viu o fruto da árvore proibida, o texto diz assim, que ela achou que aquele fruto era agradável ao paladar. Antes de ser agradável aos olhos. Então nós fomos feitos com órgãos do sentido. E como que às vezes um perfume, um cheiro, pode ser tentador. Nós não sabemos se aquele fruto tinha alguma atração pois ela achou que olhando para o fruto, achou que era agradável ao paladar. Então como é que anda o nosso paladar, né? Como é que anda os nossos órgãos dos sentidos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o tato. Então nós vemos que o Espírito Santo quer que eu e você tenhamos consciência que os nossos órgãos dos sentidos podem ser terrivelmente enganados. E fica muito claro que no nosso coração não existe espaço para dois amores. Ou você ama a Deus ou você não ama a Deus. Homens e mulheres, diz Tiago, adúlteros, vocês não sabem que o amor do mundo é inimizade contra Deus?
e que aquele que deseja o amor do mundo se torna inimigo de Deus? Então a palavra que está sendo colocada para nós é extremamente séria, porque implica numa seriedade muito grande de decisões. E o primeiro aspecto que é colocado para nós é a carne. Nós temos instintos, alimentação, a sexualidade, instinto de defesa. Diante de uma situação perigosa, toda nossa carne se prepara para isso. A nossa mente. A Bíblia fala muito claramente que você e eu temos um corpo, temos uma mente e temos um espírito. E que os três, enquanto estamos aqui na terra, vivem integrados. Quando partirmos para o céu, ficará a parte espiritual e Deus vai nos dar um corpo espiritual. Mas enquanto estamos aqui, por isso que o corpo pode adoecer, a mente pode adoecer, mas o espírito tem que ficar saudável. Então, se a pessoa vive muitos anos, talvez ela vai ter problemas até no seu funcionamento mental. Mas, espiritualmente, ele está bem. O que nós vamos suplicar a Deus? Eu não tenho poder, você não tem poder de enfrentar a carne sozinho. Mas nós temos a certeza que Jesus enfrentou para nós. A tentação para Jesus, qual foi a tentação na carne? Depois de 40 dias sem se alimentar. No 40º dia, é importante que vocês percebam isso, ele sentiu o quê? Fome. E deve ter sido muita fome. Ele não ficou trabalhando com a fome, pelo menos a Bíblia não fala 39 dias. 39 dias passou tranquilo, no poder do Espírito Santo. Mas no 40º dia ele sentiu fome. É como se tudo aquilo que ele não comeu naqueles dias, ele sentisse num dia só. Aí o que aconteceu? Você precisa saciar a tua carne. Transforma as pedras em pães. Como Jesus venceu, como não podia deixar de ser, ele venceu. Ele venceu através da palavra. Ele citou a palavra. Ele citou uma palavra que Moisés recebeu do Pai, do Senhor, que eles iam passar por dificuldades, que eles iam ter que sentir até fome para perceberem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a carne está vencida e nós temos um recurso perfeito. Por isso que esses dias nós temos comentado com vocês, levanta de manhã e já começa a ler a Bíblia, porque a carne vai ser tentada. Vai ter alguma tentaçãozinha na carne. Vitorioso com relação à nossa parte biológica, nossa parte de carne, ele faz o quê? Ele leva Jesus a um lugar bem alto e mostra todos os reinos do mundo. E falou, olha, se você quiser eu te dou. Já começou mentindo, que ele não é dono de nada, né? Ele é o pai da mentira ele é o dono. Então o que aconteceu? Ali nós vemos Jesus dizendo o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é a grande tentação para nós crentes nesse sentido? Todas as vezes que nós queremos resolver as questões dessa vida, fundamentados na nossa capacidade, na nossa inteligência. Todas as vezes que nós deixamos de ler a Bíblia e orar para resolver as decisões da minha vida. Então, todos os dias eu sou tentado a querer ter o controle da minha existência aqui na terra, sem a ação do Espírito Santo. Levanto de manhã, vou tomar meu cafezinho, vou sair, vou tal. E, domingo à noite nós vimos, né? Não falei nem para o Espírito Santo dirigir a minha vida naquele momento. É normal a gente fazer isso. Mas não é aceitável que se continue fazendo. Vocês entenderam? Levantou de manhã já,
que é tentar ao Senhor? É você não fazer aquilo que evidencia que você vai depender dele aquele dia, em todos os momentos daquele dia. É não entender que o servo de Deus, ele ora sem cessar. Qualquer trabalho nosso, qualquer ação que nós temos, qualquer decisão, qualquer ação que nós tenhamos que realizar no dia, ore novamente. Muitas vezes nós temos dito a vocês, escrevam alguma oração, mas escrevam várias vezes no dia. Não se sinta... O que é tentar ao Senhor? Eu falo, tá bom, então eu faço as coisas por minha conta. Então a cobiça dos olhos é a soberba da vida, né? A soberba da vida é você valorizar coisas materiais. O cristão, ele não é proibido de ter as coisas, mas ele peca quando ele faz das coisas a razão da sua vida. Então que Deus nos abençoe, né? Nós vivemos hoje um mundo extremamente materialista. Pensando em materialismo, orem pela França. O materialismo que nós vivenciamos hoje tem muito a ver com a influência que a França exerce como sendo um país de muito conhecimento. Os principais filósofos materialistas que influenciaram os meios de comunicação, que influenciaram o consumismo no mundo em que nós vivemos, eram franceses. Eles diziam assim: acima de tudo, a vida é para ser vivida. Então, faça o que você quer com a tua vida, desde que você tenha algum prazer. Faz parte da vida, da existência humana, um futuro incerto. Então, não é para você acreditar que existe o quê? Salvação, vida eterna e existe inferno. Porque o que nós precisamos ter certeza, o que é? Da nossa salvação. O que eu e você precisamos ter certeza é que a vida é extremamente breve e que quando eu partir daqui eu vou para o céu. Eles falam, mas não existe isso. Então, eles estão vivendo já mais de 100 anos. Jean Paul Sartre, acho que já fez mais de 100 anos que ele nasceu, já morreu, é lógico. Mas ele falava isso. No futuro não dá para você saber, não. Você sabe do seu futuro? Graças a Deus, glória a Deus, eu sei do meu futuro. Eu sei em quem tenho crido. Já pensou? O que eles fizeram? Tentaram ao Senhor, tentando viver uma vida independente de Deus. Né? Faz parte da vida humana o não conter, você não poder saber o futuro. Inquietação. Todo ser humano tem que ser inquieto. A Bíblia diz, não sejais inquietos por coisa alguma. Olha que contradição. Em você viver uma vida dominada pelo mundo, uma vida dominada pelo Espírito Santo. Deus tem tirado as nossas inquietações? Não é que nós não a tenhamos, nós temos inquietações, mas Deus tem tirado. Olha a característica, não dá para saber o futuro, você tem que aceitar que a vida é só inquietação, desespero e angústia. Tem que orar pela França? Então como é que o francês geralmente ele vive? Vou viver a vida, vou comer bem, vou me divertir, vou assistir o filme que vai me dar algum prazer, vou viajar. Por quê? Porque o futuro é incerto. Não dá para saber o que vai acontecer. Nós temos a certeza da nossa vida, da nossa salvação, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Tem que viver todo dia inquieto. Não dá para você tranquilizar, porque eles não acreditam na oração. Quando nós estamos falando isso, não é falando mal do francês, não. É falando que nós não estamos orando por isso. Provavelmente. Uma vez um dentista em Suzano, conversando com ele, ele fez uma especialização na França.
E uma família recebeu esse profissional. E ele falou para nós que um dia eles estavam comendo e a netinha da senhora que o estava hospedando estava junto, e ele falou assim para aquela menina, 6, 7 anos, vamos orar? Em francês, né? E ela falou, o que é isso? Uma criança de 7 anos que nunca tinha ouvido falar que uma pessoa pode orar. Como é bom a gente saber que a gente pode orar. Nós podemos orar, né? E que podemos e devemos orar sem cessar. Não devemos tentar ao Senhor, tentando viver uma vida independente dEle. Não precisamos ser dominados pelos nossos instintos. Ninguém quer que Deus anule você totalmente. Deus não quer isso, mas quer que você use tudo corretamente, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Então nós vamos orar, suplicar que Deus abençoe, que o povo de Deus possa viver essa vida equilibrada, uma vida correta, uma vida livre das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, bebedices, glutonarias, invejas, divisões, tudo obra da carne. E Deus tem o poder de fazer com que a gente viva o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Com a certeza que eu não estou jogado para o futuro sem ter uma certeza. Então o que é filosofia do século XXI? O que é você estar vendo um programa de televisão e de repente aparecem 1000 coisas lá no meio? Marketing da carne. O que eles estão querendo fazer para você? Olha, o futuro você não dá para saber o que vai acontecer. Então faça o que você quer agora. Aproveite a vida. Ah, mas vai dar uma inquietação. Não, mas o ser humano vem aqui para sofrer. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para enfrentar as provas. Nós viemos aqui para nos livrarmos das nossas inquietações do dia a dia, financeiro, saúde, tudo colocando diante do Senhor, né? Família, né? E eles acham que viver angustiado é normal. Se você começar a ouvir música, por exemplo, música francesa, você fica assustado com as baboseiras, as coisas absurdas que eles falam. É impressionante. Tem que orar pela França? E não existe nada mais chique de que ir a Paris, não é? A maioria das pessoas pensam assim. Não é que seja... Certamente existem lugares muito melhores que Paris, mas o mundo acha, para quê? Mas tudo isso para a gente tomar consciência de como que nós precisamos também interceder. Além de viver uma vida em que nós temos vitória sobre os nossos instintos, a nossa carne, temos vitória sobre os nossos olhos, né, que cobiça dos olhos, mais, consumismo, né? E temos a certeza da vitória, porque não queremos viver uma vida independente de Deus. Soberba da vida. Eu estou no controle do barco. Não é assim que a maior parte das pessoas vivem? Era assim que eu vivia antes? Era desse jeito. Tudo depende do que se eu me esforçar, se eu fizer por merecer, eu vou conseguir. Hoje eu sei não. Eu sei que você pode se esforçar muito e não conseguir nada. Porque a bênção do Senhor é que dá. O que a bênção do Senhor faz? A bênção do Senhor é que dá prosperidade. E não há nada que possa substituir. Vamos viver então na bênção do Senhor, vitoriosos com a carne, com o vício dos olhos e a vaidade, a soberba, o orgulho das vitórias desta vida. Nada disso nos faz viver felizes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos porque a nossa vida foi transformada através do Teu Filho. E a Tua Palavra nos afirma, nós cremos que nós fomos revestidos de Cristo
corpo, mente e espírito, para que possamos viver uma vida vitoriosa. Nós sabemos que Tu já nos deste a certeza do perdão, da vitória sobre o inimigo e do suporte perfeito que a Tua palavra faz na nossa existência. Que nós não estejamos dependendo de emoções, não estejamos dependendo de valores humanos, mas que a nossa dependência esteja totalmente vinculada e fortalecida pela Tua palavra, Senhor. Que a fé vem pelo ouvir, porque sem fé é impossível Te agradar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é prova das coisas que se não veem, porque a fé pode ser suplicada a Ti. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, como aquele pai fez diante de um problema tão sério que ele tinha na vida do seu filho. Te louvamos, Senhor. Vitória sobre a carne, vitória sobre a cobiça dos olhos, vitória sobre o orgulho humano, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.